O seminário de hoje é meu, Beatriz Diniz, né? E o Carlos Vinícius. Pode passar. Então, a gente vai começar falando sobre o que é saúde mental. Ela vai ser o modo que a pessoa aproveita a vida, o coping positivo, uma resiliência em relação às situações adversas, a capacidade de se conectar com outras pessoas e a capacidade também de se sentir realizado em seus projetos pessoais. Ela vai influenciar diretamente o jeito que pensamos, sentimos. E também é importante falar que ela não é fixa, né? Uma boa saúde mental não quer dizer que uma pessoa está sempre feliz. Depende da situação que ela tá, depende do coping que ela vai gerar em relação a essa situação. Pode passar. Eu falei sobre o que é coping e resiliência, então eu vou dar significado para eles. O coping ele vai ser um modo de lidar com situações adversas. Ele pode ser positivo ou negativo, depende da situação. Duas pessoas que passarem pela mesma situação, elas podem ter copings completamente diferentes. Então depende muito de como a pessoa lida com situações adversas. A resiliência já vai ser um tipo de coping positivo. Ela vai ser a habilidade de se recuperar de uma situação e vai ser uma oportunidade de melhorar. Pode passar. Bom, aí agora eu vou dar uma introduzida na outra parte da nossa apresentação, que é o sistema imune. É lógico que o sistema imune é algo muito amplo e que a gente não vai ter como falar muitas coisas aqui, mas é só mais uma introdução mesmo. Ele é dividido em imunidade inata, que seria a primeira linha de defesa do organismo, que é composta por barreiras físicas, químicas e biológicas, por alguns componentes celulares, como as células NK, por moléculas solúveis. E a outra divisão dela seria a imunidade adaptativa, que já é composta por células mais especializadas. Ela precisa da presença do complexo de histocompatibilidade principal, que é o MHC, tanto classe 1 quanto 2, e de células apresentadoras de antígenos. Aí nisso está incluso as células dendríticas principalmente. E essas células especializadas mais significantes da imunidade adaptativa são os linfócitos, T e B. Bom, aí aqui outro componente importante do sistema imunológico seriam as citocinas, que são proteínas sinalizadoras de ação pleitrópica, que são secretadas por diversos tipos de células e também têm sua ação sobre diversos outros tipos de células. Elas geralmente são formadas em cascata, e aí isso faz com que uma citocina, quando liberada, estimule a produção e liberação de várias outras citocinas. Elas têm a capacidade de influenciar na diferenciação, na proliferação e na sobrevida das células imunológicas, e também alguns tipos de citocinas regulam justamente a formação dos subgrupos de linfócitos T em TH1 e TCD4 em TH1 e TH2. E nisso elas também conseguem ter atividade, conseguem aumentar a expressão de citocinas pró-inflamatórias ou de anti-inflamatórias, dependendo da situação. E outro fator que ela tem significância é em relação ao sistema nervoso autônomo e o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que a gente vai apresentar melhor a relação deles com essa sistema imune mais para frente. Aí aqui a gente tem um conceito que a gente utilizou, que é a homeostase, que seria a manutenção da estabilidade do meio interno do indivíduo, e que vai basicamente buscar o restabelecimento do equilíbrio do indivíduo em condições normais de regulação, tipo no momento de ingestão alimentar, durante o sono ou durante uma resposta sexual. E o outro conceito é a alostase, que é basicamente uma ampliação dessa teoria homeostática, em que ele buscaria retornar às condições basais do indivíduo quando ele está submetido a fatores estressores ou qualquer coisa que seja além do natural do indivíduo. E aí nisso são inclusos agentes internos, como os mecanismos genéticos, neurais e hormonais, ou os agentes externos, como o ambiente físico e social. Mas até mesmo uma combinação dos dois, porque não é tão incomum observar alguma consequência social, algum efeito social tendo consequências hormonais no indivíduo, por exemplo. E aí, quando essa situação de estresse está sendo implicada sobre um organismo, é comum que alguns sistemas alostáticos sejam ativados para tentar restabelecer esse equilíbrio ou esse reequilíbrio que não era natural do indivíduo.
Aí esses dois principais mecanismos de regulação são esses: o sistema nervoso autônomo, que eu tinha falado anteriormente, e o eixo hipotálamo hipofisário adrenal, que vão ter alguns efeitos diretos sobre o sistema imunológico, e aí através desses sistemas que um fator estressor mental teria consequências no sistema imunológico. Aqui também eu trouxe dois conceitos só para tentar exemplificar um pouco melhor, que seria a carga alostática, que é aquele fator estressor que está gerando essas respostas, e a falha alostática, que seria justamente a incapacidade do indivíduo de ativar esses sistemas durante uma demanda prolongada e que poderia ter como consequência processos patológicos, justamente por essa incapacidade do indivíduo de ativar esses mecanismos e voltar ao equilíbrio. Bom, aí em relação ao sistema nervoso autônomo, o mecanismo pelo qual ele teria essas consequências seria devido a sinais enviados pelo hipotálamo em resposta a um fator estressor, que aumentaria a ativação simpática central e periférica. Aí nisso a gente observaria vasoconstrição, elevação da PA, dilatação brônquica da pupila e inibição da digestão. Mas a relação está justamente nessa última característica, que seria a indução da atividade da medula das glândulas adrenais. Isso teria uma liberação aumentada de adrenalina e noradrenalina, que ia ativar a proliferação de linfócitos T citotóxicos, de neutrófilos e de células NK. E o outro mecanismo é o eixo hipotálamo hipofisário adrenal, que começaria lá com a liberação do fator de corticotrofina no hipotálamo, aí esse fator estimularia a liberação do hormônio adrenocorticotrófico lá na hipófise, e por fim, lá no córtex das adrenais, o cortisol seria liberado. E aí essa liberação aumentada do cortisol teria efeitos positivos durante uma situação de estresse agudo, que é justamente o motivo pelo qual um sistema desse existe, né, por esses pontos positivos que ele fornece. Aí, dentre esses pontos positivos, nós temos a indução da redistribuição dos linfócitos para os tecidos que eram mais suscetíveis a infecções, o deslocamento de linfócitos T auxiliares de TH1 para TH2, o que iria proporcionar um ambiente mais rico em citocinas anti-inflamatórias, e, como consequência, um retorno ao funcionamento basal do sistema imunológico dessa pessoa. Mas, quando esses mecanismos são ativos por um tempo prolongado, esses efeitos positivos acabam perdendo sua prevalência e começam a aparecer efeitos mais negativos. E aí, dentre esses, a gente teria o desequilíbrio nas funções imunológicas, que resultaria em uma imunodeficiência, uma suscetibilidade maior do organismo a adquirir alergias ou infecções, e a alteração da sensibilidade dos receptores glicocorticoides, o que geraria, de novo, uma transferência dos subgrupos dos linfócitos TCD4 de TH2 para TH1, que geraria um ambiente rico em citocinas pró-inflamatórias, e que algumas pesquisas relacionam, inclusive, com etiologias como depressão e mal de Alzheimer. Aí aqui também eu trouxe alguns outros mensageiros químicos que têm alguma atividade, mas que acabaram ficando em segundo plano, né, que não eram desses dois mecanismos principais. E aí neles entram a vasopressina, a ocitocina, a dopamina, a serotonina, o ácido nítrico e o fator neurotrófico derivado do encéfalo. E aí esse slide é só um esquema bem geral sobre tudo isso, né, como que esse impacto acontece, mas é bem resumido. Aí eu trouxe um impacto emocional, que nesse caso é o luto, mas que não necessariamente precisa ser algo como luto, vai de caso em caso, pode ser qualquer outro fator estressor intenso para a pessoa, que iria gerar uma inflamação crescente, que nesse caso seria mediada tanto por interleucinas, pelo interferon gama e pelo fator de necrose tumoral alfa, além da proteína C reativa, que inclusive é um marcador de inflamação crônica, e aí isso geraria um quadro de fadiga, e nisso estaria incluso exaustão, distúrbios de sono, cognitivos, distúrbios de atenção, problemas de memória, e a própria resposta imune diminuída. E aí, nisso é legal porque a gente percebe como justamente a diminuição da resposta imune depende de alguns componentes do sistema imune anteriormente, que nesse caso entrariam as interleucinas e etc. Então, a gente vai falar agora sobre a psiconeuroimunologia, que meio que vai abordar os dois temas, né, sobre o mais psicológico e o sistema imune. Então, ele vai ser o estudo da interação entre a mente, o sistema nervoso e o sistema imune.
a gente dividiu a mente e o sistema nervoso, porque a mente traz um significado mais da psicanálise, e essa conexão vai ser feita de 3 modos. Pelo sistema nervoso autônomo, que pode ser uma atividade tanto excitatória quanto inibitória, e ele vai inervar o sistema imune pelo timo, pelo baço, pela medula óssea, pelos linfonodos também, e vai atuar dentro dele. O sistema endócrino, que vai fazer essa atuação por meio da liberação de hormônios no sangue que vão chegar nesse sistema imune, e das citocinas, que vão fazer esse caminho reverso, que vão levar uma informação do sistema imune para o sistema nervoso, causando uma ação lá. Pode passar. Então, para entrar um pouco mais nisso, a gente tem que saber o que é o estresse. Ele vai ser um mecanismo de proteção do corpo que vai ser causado por um fator estressor, sendo ele psicológico ou físico. Então, esse fator estressor, o corpo vai entender que ele está sendo atacado de alguma forma, e ele vai gerar toda uma cascata que vai levar a uma tentativa de proteção antes de que aconteça qualquer coisa, sendo o ferimento que pode levar, por exemplo, à infecção e à inflamação. Então, essa cascata vai começar por esse estressor, que vai ativar uma resposta do sistema nervoso simpático a partir da norepinefrina e da epinefrina, que vai gerar o sistema de luta ou fuga, e dentro desse sistema de luta ou fuga a gente vai ter uma resposta do sistema imune, que ele vai trazer células, né, para esses locais alvos que podem podem ser lesados. Então, a gente já vai ter esse sistema imune preparado para caso tenha algum tipo de lesão. Pode passar. A gente tem, então, 2 tipos de estresse, o estresse agudo e o estresse crônico. O estresse agudo vai ser um estresse bom, que vai trazer todo esse benefício do sistema imune, então ele não vai ser ele vai ter um efeito, não vai ter um efeito de imunossupressão, né? Então ele vai aumentar a infiltração de leucócitos, aumentar a ativação de linfócitos e macrófagos, e aumentar as citocinas no sangue. Ele traz que principalmente a IL-6 só vai aumentar se a pessoa não tiver um apoio de outras pessoas. Então, isso é mais relacionado à parte de um estresse mais psicológico. Então, se essa pessoa não tiver um estresse, um apoio dos familiares, de amigos, o IL-6 vai estar aumentado. Se ela tiver esse apoio, ele vai estar diminuído. Esse estresse, ele vai ser, então, em períodos menores e não vão ser tão repetitivos. Já o estresse crônico, ele vai ter uma característica mais prolongada, pode ser algo de semanas ou meses, e por causa disso ele vai ter uma ação imunossupressora. Então, ele vai reduzir a atividade de leucócitos, reduzir a produção de anticorpos, a produção de citocinas pró-inflamatórias também vai ser reduzida, e o tempo de vida dos linfócitos e monócitos também vão estar reduzidos nessa situação. Pode passar. A diferença desse estresse agudo do estresse crônico vai diferenciar algumas ações que eles vão ter nesse sistema imune. Então, o estresse agudo, ele pode gerar um aumento da eficácia de vacinas e da cura de ferimentos, principalmente, pelo menos as referências trazem que em cirurgias menores, isso vai aumentar, então vai reduzir o tempo de cura e vai aumentar a eficácia dessa cura, né? Aumentar também a resistência ao câncer e à infecção, e um efeito que pode ser ruim, que ele vai aumentar também os efeitos das imunopatologias, exatamente porque ele vai estar ativando o sistema imune. Já o estresse crônico, ele vai ter uns efeitos opostos, ele também pode aumentar os efeitos da imunopatologia, depende de como o corpo vai atuar em relação a isso, mas em relação à eficácia de vacinas, a cura de ferimentos e a resistência ao câncer e a infecções, vai acontecer uma redução.
Então, isso a gente pode entrar também na atualidade, né, que as vacinas do coronavírus, caso você tenha um estresse agudo, né, que é aquele nervosismo, por exemplo, para chegar pela vacina, isso pode, então, aumentar a eficácia da sua vacinação. Pode passar. Então, como ficar do lado bom do espectro do estresse? Você fica desse lado se você aumentar o seu tempo de descanso, seu tempo, não de descanso em relação a dormir, mas descanso de não ter estresses. Então, aumentando esse tempo de descanso, você reduz o tempo de estresse e esse estresse que pode ser crônico, ele vai começar a ser agudo exatamente porque vão ser pequenos intervalos de estresse. Então, você pode fazer isso a partir da prática de exercícios físicos frequentes, a partir da meditação e do mindfulness, prática de gratidão e compaixão, tendo um bom hábito alimentar, dormindo bem, tendo apoio social de amigos e familiares, e tendo prática de outras atividades e hobbies que dão a sensação de prazer, como a leitura. É importante também falar que os exercícios físicos, que as referências trazem que se ele não tiver aquele intervalo entre os exercícios físicos, igual os especialistas falam, isso pode levar a um estresse crônico, então vai reduzir a resposta do sistema imune. Por isso que é muito importante ter esses intervalos e também, se esse exercício for muito intenso, isso também pode gerar um estresse crônico. Pode passar. Essas vão ser nossas referências. E obrigado pela atenção.